Após descobrir a traição de sua esposa June, um homem de 41 anos se vê em um turbilhão emocional e jurídico. Casados há 5 anos e pais de um filho pequeno, Jaden, o relacionamento parecia satisfatório até que ele percebeu sinais de que sua esposa estava se envolvendo com outros homens. Quando finalmente a flagra em um momento comprometedores, a situação se torna ainda mais complexa. June, em vez de admitir a infidelidade, tenta virar a situação contra ele e o casal se separa. Com o tempo, o homem descobre a verdade sobre Jaden, mas se vê em uma nova batalha quando June reaparece, exigindo que ele assuma a paternidade de seu filho. Esposa traiu, recusou o teste de paternidade, então me divorciei dela. Agora ela está falida, implorando e seu amante a descartou. Tudo começou há 3 anos, quando eu, homem de 41 anos, descobri que minha então esposa, June, mulher de 36 anos, estava me traindo. Nosso casamento não era perfeito, mas quem é? Estávamos casados há 5 anos e fazia apenas 1 ano que June tinha dado à luz nosso filho, Jaden. Eu não sei o que deu errado entre nós para que ela decidisse abrir as pernas para estranhos. Eu achava que nosso casamento era satisfatório, mesmo que não fosse. Eu esperava que ela tivesse a coragem de me confrontar em vez de sair por aí me traindo. Eu confiava nela e nunca imaginei que ela pudesse estar me traindo, especialmente porque era uma mãe recente. Mas pequenas dúvidas começaram a surgir muito antes de eu pegá-la no flagra. Suas frequentes noites fora sem explicação, ligações secretas e a distância emocional dela comigo me fizeram querer descobrir a verdade. Sempre que eu a confrontava sobre isso, ela desdenhava e dizia que eu estava exagerando. Ela me garantia que eu não tinha com o que me preocupar e que deveria me concentrar em criar nosso filho. Um dia saí para uma viagem de trabalho de 3 dias, mas propositalmente voltei mais cedo no segundo dia. Quando entrei em casa, percebi que as luzes da sala estavam diminuídas e Jaden estava brincando sozinho no berço. Ele tinha apenas 14 meses na época. Eu entrei silenciosamente e ouvi um som baixo de risadas vindo do nosso quarto. Era o riso de June intercalado com a voz abafada de um homem. Ao me ver, Jaden começou a me chamar em sua voz de bebê. Acho que isso a alertou e antes que eu pudesse entrar no quarto, ela imediatamente trancou a porta. Porém, por uma fração de segundo, vi June nua, segurando o lençol para se cobrir e um homem se vestindo às pressas. Eu bati na porta violentamente, gritando para ela abrir. Então ouvi um barulho alto no quintal, como se alguém tivesse pulado pela janela do quarto. Corri imediatamente para fora e encontrei um homem de cueca correndo em direção ao carro dele, que estava estacionado 2 casas adiante. Antes que eu pudesse alcançá-lo, ele entrou no carro e dirigiu para longe. Quando voltei para dentro, June já estava vestida e segurava Jaden nos braços. Eu estava furioso e exigi uma explicação. Ela fingiu que nada tinha acontecido. Perguntei quem era o cara e ela respondeu: "Que cara?" Eu perdi o controle. Ela me mandou calar a boca, dizendo que minha voz alta estava assustando o bebê. Eu fui até o quarto, apontei para a cama bagunçada e exigi saber quem era o homem. E sabe o que ela respondeu? "Você está louco? Não há homem aqui. Você está imaginando coisas? Devia se consultar." Senti um frio na barriga. Como se a traição não fosse o suficiente, ela tentou me fazer parecer um louco. Perguntei sobre a cama desarrumada e por que ela estava nua dentro do quarto trancado. Ela respondeu que estava com saudades de mim e que estava tentando se satisfazer sozinha, por isso havia trancado a porta para evitar que Jaden entrasse. Ela jurou que não havia homem nenhum e que eu estava alucinando. Eu revirei o quarto em busca de alguma prova, mas aquele desgraçado não deixou nenhum rastro. Ela estava me traindo e, quando foi pega no flagra, em vez de admitir, virou a situação contra mim. Ela começou a gritar e me acusar de ter voltado para casa cedo de propósito para espioná-la. Me chamou de inseguro, louco, paranoico e todo tipo de nome que você possa imaginar. Sob o sol, a briga continuou por alguns dias e ficou realmente feia com o tempo. Ela trouxe à tona o pior de mim, e durante um desses comentários horríveis, perguntei de quem era o filho Jaden. Ela congelou por um segundo, depois deu de ombros e exclamou: "Continue adivinhando." Eu respondi: "Sabe de uma coisa? Você pode negar tudo, mas não vou me fazer de idiota e continuar com você." Entrei com o pedido de divórcio e ela nem contestou, talvez porque já tivesse outros planos. Ela disse que não queria ser casada com alguém que a espionava e a acusava falsamente de adultério. A parte engraçada foi que, em questão de semanas, ela se mudou para a casa de um cara na cidade vizinha. Ela o chamava de amigo, mas eu sabia mais do que isso. Não me importava com o que ela dizia. O fato de ela estar cooperando com a separação já era o suficiente para mim. Ela ficou com a guarda total da criança e nem sequer pediu pensão alimentícia para o filho, o que me deixou desconfiado.
passado. Perguntei a ela sobre a verdade sobre Jayden, implorando para que fosse honesta. Ela riu de mim e disse: "Você acha que tem coragem de gerar um filho?" E sorriu de maneira debochada. Ficou claro que eu não era o pai. Fiquei aliviado por ela não ter me sobrecarregado com uma criança que não era minha. O resto do processo foi rápido e eu a cortei completamente da minha vida. Não foi fácil, para dizer o mínimo. Meu mundo desabou. Eu era muito apegado a Jayden. Ele era meu mundo. Quero dizer, eu o vi e o segurei antes mesmo de junho. Eu era um pai presente. Foi muito doloroso pensar que ele não era meu. Demorou um ano de incontáveis sessões de terapia e colapsos emocionais para finalmente fazer as pazes com a traição. Já se passaram mais de 3 anos desde então e estou em um estado muito melhor, com um bom físico e uma renda decente. Então, do nada, ela reapareceu. Ela apareceu no meu local de trabalho, causando uma cena na frente dos meus colegas. Estava furiosa, alegando que eu havia abandonado Jayden. Sua voz era estridente enquanto me acusava de ser um pai sem coração. Ela gritou: "Você simplesmente foi embora. Como pôde deixar seu filho assim?" As pessoas ao nosso redor começaram a sussurrar e lançar olhares julgadores na minha direção. Fui pego de surpresa. Não esperava que ela voltasse, muito menos dessa forma, me acusando de abandonar meu filho. Achei que ela estava perturbada e precisava de ajuda médica. Me acalmei, a levei para fora e perguntei o que estava acontecendo. Ela me atacou verbalmente, dizendo que eu era um idiota que arruinou sua reputação e a incriminou por algo que ela não fez. Eu perguntei: "Você não disse que Jayden não era meu filho? E se ele era, por que você não pediu pensão alimentícia para ele?" Ela respondeu: "Eu realmente disse que ele não era seu filho? E por que eu teria que lutar pelo direito dele? Como homem, é sua responsabilidade assumir seu filho. Eu esperei que você percebesse isso e voltasse por ele, mas você não voltou, então agora eu tenho que pedir." Fiquei chocado. Que tipo de lógica distorcida era aquela? Respirei fundo e respondi: "Ok, você quer que eu assuma?" "Claro, eu assumo, mas não antes de um teste de paternidade." Ela me encarou com raiva e disse: "Eu não preciso de um teste para te dizer que ele é seu." Continuou falando as mesmas coisas sobre como eu era um pai ausente e uma pessoa horrível. Finalmente perdi a paciência e disse firmemente: "Se ele é meu filho, faça o teste de paternidade e eu assumo a responsabilidade total, não apenas parcial." Ela cerrou os punhos e ameaçou me destruir se eu não assumisse a responsabilidade por Jayden, mas mantive minha posição e exigi o teste. Ela riu de mim e disse: "Você sabe que será esmagado se eu for ao tribunal. Aqui não precisamos de um teste de DNA para pedir pensão alimentícia. Então faça o que é certo se não quiser entrar em uma confusão legal." Seus olhos estavam frios como gelo ao dizer isso. Não vou mentir, ela era assustadora, mas de alguma forma reuni coragem e disse que estava disposto a seguir a via legal, mas não ceder às exigências dela. Ela saiu furiosa do café, mas no dia seguinte minha mãe apareceu na minha porta. Ela geralmente não aparece sem avisar, então perguntei, desconfiado do que se tratava. Inicialmente ela tentou dizer que era uma visita casual, mas eventualmente contou que June a visitou chorando sobre seus problemas financeiros. Ela estava à beira de ser despejada, pois estava com 3 ou 4 meses de aluguel atrasado. Perguntei à minha mãe: "O que você quer que eu faça?" Ela insistiu: "Arregace as mangas e ajude." Eu surtei, quero dizer, por que eu faria isso? Ela implorou pelo bem do menino. Eu respondi: "Você sabe que essa criança não é minha, certo?" Ela exclamou: "Mas ele se parece com você. Os mesmos olhos azuis e cabelo castanho?" Retruquei que June também tinha olhos azuis e cabelo castanho. Sem mais argumentos, ela disse: "Você não tem nenhum amor por essa criança? Você o viu nascer e agora está abandonando ele?" A verdade é que eu sinto falta de Jayden às vezes e talvez lá no fundo eu ainda me importe com ele, mas não ia deixar que a manipulação emocional guiasse minhas ações. Fui firme e disse claramente: "Sem teste de paternidade, sem pensão, ponto final." Ela foi embora desapontada, mas em poucos dias soube que June estava falando mal de mim pelas minhas costas, dizendo a todos, amigos, família estendida e parentes, que eu era um pai irresponsável que abandonou seu filho. Achei que isso fosse uma tempestade passageira e que logo tudo se acalmaria. Não, parece que vou ter que fazer algo. June tem me incomodado com ligações e mensagens pedindo dinheiro, até ameaçando aparecer novamente no meu local de trabalho. Ela parece bastante confiante de que conseguirá a pensão alimentícia sem o teste. Marquei uma consulta com um advogado, mas é daqui a 6 dias e estou ficando ansioso com as ameaças dela. Tentei pesquisar, mas não consegui respostas claras, então estou postando isso aqui, esperando que alguém tenha alguma ideia sobre isso e possa me ajudar com detalhes. Edit, por favor, não peçam mais detalhes nos comentários. Estou disposto a compartilhá-los por DM, caso alguém se ofereça para ajudar. Atualização 1. A situação é grave. Ele confirmou os meus piores medos. Como Jayden nasceu durante o nosso casamento, a lei presume que eu sou o pai. Não posso obrigá-la a fazer um teste de paternidade até que o tribunal ordene
Juni, o que só aconteceria se houvesse provas concretas de que ela me traiu na época em que Jaden foi concebido. Fiquei chocado e perguntei: você está dizendo que eu tenho que pagar pensão alimentícia mesmo sabendo que ele não é meu filho, só porque éramos casados naquela época? Ele balançou a cabeça tristemente. Sim, a menos que você consiga provas da traição dela agora. Como vou voltar no tempo e conseguir uma? Voltei para casa desapontado e encontrei minha mãe me esperando na varanda. Ela perguntou por que eu estava tão desanimado. Contei o que o advogado disse e ela me revelou algo que me deu esperança. Disse que Juni não estava interessada em buscar apoio legal porque não podia pagar um advogado e também não queria lidar com problemas legais enquanto procura emprego e cuida de Jaden. Soltei um suspiro de alívio, mas no momento seguinte minha mãe implorou: Jaden precisa de você. Ele é seu filho. Você não pode simplesmente ignorá-lo assim. Não criei você para ser um homem irresponsável. Fiquei surpreso e perguntei: espera aí, como você sabe que Juni não quer ajuda legal? Então ela confessou que encontra Juni com frequência porque sente falta de Jaden. Ela está desesperada para ter um neto, já que todas as amigas dela têm. Ela se sente excluída quando todos compartilham histórias fofas sobre os netos. Ela estava do lado de Juni, dizendo que uma mulher nunca mentiria sobre a verdade de seu filho, especialmente em uma situação tão miserável. Que besteira. Ela continuou falando sobre ser um bom ser humano e um homem de verdade, mas eu não mudei de ideia. Ontem Juni apareceu novamente. Desta vez parecia mais exausta e desamparada. Seus olhos estavam vermelhos e inchados de tanto chorar. Ela sussurrou: eu realmente preciso de ajuda. Não consigo fazer isso sozinha. Nosso filho está sofrendo, por favor, entenda. Permaneci impassível. Faça o teste de paternidade e conversaremos. Ela implorou que eu ajudasse pelo bem da criança inocente. Perguntei: por que você não pensou na criança enquanto me traía e quando assinou os papéis do divórcio com a cabeça erguida, dizendo que não precisava da minha maldita pensão? Ela chorou. Eu estava confiante de que conseguiria criá-lo sozinha, mas fui demitida e não estou conseguindo um bom emprego. Estou trabalhando em empregos mal pagos para sobreviver, mas não é suficiente. Escutei pacientemente e perguntei: você ainda diria que estava sozinha naquela noite e que não havia nenhum homem com você no nosso quarto? Ela desabou e confessou: Mark era meu colega e costumava flertar comigo. Depois da licença maternidade, quando voltei ao trabalho, ele me ajudou a me atualizar e acabamos nos envolvendo. Minha vida estava uma bagunça no pós-parto e acabei cometendo erros dos quais me arrependo. Juro que foi apenas físico e só algumas vezes. Depois do nosso divórcio, me mudei para a casa dele, pois ele prometeu cuidar de mim e do bebê. Ele disse que me amava, mas com o tempo perdeu o interesse e começou a me trair. Quando o confrontei, ele me expulsou de casa e agora não tenho para onde ir. Eu ri. O karma realmente veio atrás de você com tudo. Com convicção, ela disse: mas Jaden é seu filho. Ele é realmente seu. Por favor, não deixe seu filho sofrer por causa dos meus erros. Comecei a me relacionar com Mark depois que Jaden nasceu. A discussão durou horas até que ela concordou em fazer o teste, mas exigiu $10.000 imediatamente para aluguel e comida. Eu disse: não darei um centavo sem o teste. Seu rosto ficou vermelho de raiva e ela saiu da minha casa gritando e me xingando. Às vezes sinto seriamente que ela precisa de ajuda médica. Aprendi com meus erros e desta vez gravei toda a conversa que tive com ela. Agora tenho provas de sua traição, mas acho que são inúteis porque ela não confessou que o filho não é meu. Fui até a casa da minha mãe e compartilhei isso com ela. Ela não pareceu surpresa e disse: não estou dizendo que você mentiu sobre a traição. Ela pode ter feito isso, mas meu coração diz que ela não está mentindo sobre Jaden. Ele é realmente seu filho. Eu sinto essa conexão com ele. Fiquei irritado com o instinto estúpido dela. Se ele fosse realmente meu filho, por que Juni hesitaria em fazer o teste? Ela já teria feito. Minha mãe me alertou para assumir a responsabilidade por Jaden antes que fosse tarde demais. Na verdade, se isso for para o tribunal, June pode reivindicar pensão dos últimos 3 anos. E não é só isso. Ela pode pedir qualquer valor que quiser e, com base na minha renda, o tribunal pode aprovar números absurdos, deixando-me com muito pouca margem de negociação. Minha mãe está certa. June pode mudar de ideia a qualquer momento e me processar. Estou apavorado. Não sei o que vai acontecer a seguir. Queria que ela desaparecesse de novo como fez antes. Atualização 2. A situação financeira tomou um rumo estranho e agora eu não sei se devo ficar feliz ou triste com isso. 2 semanas atrás, recebi uma ligação frenética da minha mãe, ofegante, dizendo que ela havia sumido. Fiquei animado. Foi a melhor notícia que eu estava esperando. Mas espere, não foi tão agradável quanto eu imaginava? Bem, minha mãe foi por trás de mim e ajudou ela financeiramente e, em troca, ela desapareceu. Nos últimos 3 ou 4 meses, desde que ela voltou, ela vinha manipulando emocionalmente minha mãe para que ela ajudasse. Minha mãe ajudou a alugar um apartamento para ela, pagou o aluguel, as contas de serviços públicos e as despesas com alimentação. Alguns dias antes de ela desaparecer, minha mãe havia emprestado
dado $11.000 para a matrícula de Jayden na escola e para os materiais. Mais do que se sentindo traída, minha mãe estava preocupada, achando que June estava sob o efeito de alguma substância, porque só um tolo fugiria por alguns trocados e nem sequer pediria pensão alimentícia, sendo que tinha um filho para cuidar. Ela estava mais preocupada com a segurança e o bem-estar de Jayden. Minha mãe insistiu para que fôssemos ao apartamento dela e tentássemos encontrar alguma pista. Eu não queria ir, mas quer eu gostasse ou não, aquela mulher ainda tinha uma certa influência sobre mim e eu não queria que ela voltasse a me prejudicar no futuro. Fomos até lá e rastreamos o apartamento, mas não encontramos nada, exceto algumas roupas descartadas, brinquedos quebrados de Jayden, restos de comida de entregas e embalagens, basicamente nada útil. Minha mãe estava procurando por evidências de drogas ou substâncias intoxicantes, mas não encontramos nada. No entanto, encontramos o senhorio dela. Minha mãe perguntou se ele a tinha visto ou sabia de alguma informação. Ele soltou algo interessante. June não pagou o aluguel, exceto pelo primeiro mês, quando se mudou. Sempre que ele perguntava, ela começava a chorar, dizendo que era uma mãe solteira tentando pagar as contas. Ela prometeu pagar todas as dívidas assim que recebesse a pensão alimentícia do ex-marido. Ele também ajudou ela a conseguir o vale alimentação e ocasionalmente emprestava algum dinheiro por causa da criança. Era tudo tão bizarro. Você vê, minha mãe deu a ela o dinheiro para quase todas as suas despesas e ainda assim todas as contas estavam vencidas. Eu fiquei surpreso com tudo isso, mas não estava com o coração partido ou preocupado, porque ela não era mais meu problema. Mas minha mãe estava suando de preocupação. Eu tentei acalmá-la, dizendo que June era adulta e poderia resolver as coisas sozinha, e se não conseguisse, deveria arcar com as consequências de seus atos. Mas minha mãe ainda estava ansiosa, e eu pensei que fosse por causa de Jayden. Quando voltamos para casa, minha mãe, hesitante, me informou que o cartão de crédito dela estava sumido desde a última visita de June. Ela só percebeu que estava faltando depois que todo o dinheiro foi gasto. Minha mãe não fazia ideia de como tinha sido roubado, mas isso não foi nem o pior. Ela percebeu que, desde que June começou a visitá-la, alguns itens caros estavam sumindo da casa dela. Os brincos de ouro que ela mantinha na gaveta de cabeceira, o anel que ela havia deixado no balcão da cozinha enquanto preparava a massa para o bolo e algum dinheiro que desapareceu da carteira dela. Minha mãe mora sozinha, mas tem amigos e vizinhos que costumam visitá-la e ela não percebeu que as coisas estavam desaparecendo. Ela pensou que havia guardado em algum lugar e esquecido, até que perdeu o anel da cozinha. Alguns itens, como a estátua de Buda banhada a ouro e aparelhos eletrônicos, ela só percebeu que estavam faltando recentemente. Eu surtei com a estupidez dela e corri para a delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Deus sabe o que eu me meti. No dia seguinte, recebemos uma ligação da polícia pedindo para que fôssemos lá. Foi então que descobrimos que June já tinha uma queixa de furto registrada por alguém chamado Mike. Eu reconheci o cara, era o ex-amante dela. Por curiosidade, entrei em contato com ele mais tarde naquele dia. Ele se desculpou profusamente e confessou que estava com June naquele dia no meu quarto quando eu os encontrei. Então ele me contou tudo. Eles estavam se divertindo antes de ela engravidar e ela jurou para ele que Jayden era filho dele e que logo iria se divorciar de mim e se casaria com ele. Por isso ele estava ajudando financeiramente ela. Ela se mudou para a casa dele assim que entrei com o pedido de divórcio. No entanto, com o tempo, ele começou a ficar desconfiado de toda a situação e fez um teste de paternidade em Jayden sem que ela soubesse e o teste deu negativo. Ele não era o pai. Ele investigou mais fundo e descobriu que ela estava traindo ele também. E não com um, mas com vários homens. Diferente de mim, ele coletou todas as provas da traição dela, embora não precisasse delas, pois não eram casados. Ele a confrontou e a expulsou, mas ela tinha a chave do apartamento dele e quando ele não estava por lá, ela entrava furtivamente e roubava seus cartões e alguns objetos de valor, como iPads e uma câmera profissional. Ele me informou que, ao coletar as provas contra a traição dela, entrou em contato com um dos outros amantes dela, que também confirmou que ela havia roubado dele, mas esse cara era casado e estrangeiro, então não a denunciou. Eu soube que ela vinha jogando esse jogo há anos, usando homens para dinheiro, mentindo sobre o pai de Jayden para conseguir mais dinheiro e deixando destruição por onde passava. Eu estava chocado, que vigarista eu fui. Quando eu revelei toda a verdade para minha mãe, ela ficou devastada, sem acreditar que uma mulher aparentemente tão tímida pudesse armar algo assim. Ufa! Eu tinha escapado por pouco. Eu coletei todas as provas de Mike e também a confissão dele de que estavam juntos quando Jayden foi concebido. Isso pode pelo menos provar que ela me traiu, mesmo que Jayden não fosse filho dele. Talvez ela tenha se envolvido com um terceiro, quarto ou quinto, quem sabe? Estou preparado caso ela apareça.